Aqueles dois, um dos trabalhos mais celebrados da muito celebrada companhia Luna Lunera, está de volta em cartaz do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O espetáculo, inspirado no conto homônimo de Caio Fernando Abreu, fala sobre a relação de dois homens, Raul e Saul, que se conhecem ali em meio a um deserto de almas de uma repartição, e também fala sobre preconceito, intolerância. A montagem já foi apresentada praticamente em todo o Brasil e em 8 países. De volta agora a Belo Horizonte, faz temporada de 15 a 31 de março no Palácio das Artes. E eu estou aqui com dois atores do espetáculo, Cláudio Dias e Marcelo Souza Silva, que vão conversar com a gente aqui sobre o espetáculo e a importância da gente tratar temas relacionados à população LGBTQIAP+, por meio da arte. Cláudio, Marcelo, muito obrigado por estarem aqui comigo, para a gente bater esse papo. E eu queria que vocês primeiro contassem aqui, para quem está nos assistindo, um pouco sobre o espetáculo, sobre do que se trata aqueles dois. Olá, para a gente é um prazer estar na sua coluna, Léo. Vamos conversar. Olá, Léo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do espetáculo. É um trabalho que nasceu em 2007. Ele nem tinha a pretensão inicial de ser um espetáculo. A gente estava em um processo de pesquisa na companhia à época, em que a gente desenvolvia trabalhos corporais, vocais, investigações dessas naturezas. E no desejo de amplificar essas investigações, a gente optou por trabalhar com um texto. Originalmente um texto mais clássico, a gente entendeu que não deu muito certo, e aí veio a sugestão do nome do Caio Fernando Abreu, e a partir dessa sugestão a gente começou a mergulhar no universo dele, nos contos, e quando todo mundo leu aqueles dois, houve um apaixonamento geral. Acho que isso define bem. Dentro do que o universo do Caio propõe e trabalha, aqueles dois para a gente, acho que um dos contos mais representativos, porque além de se propor a tratar de vários temas, incluindo a questão LGBTQIA+, ele também se aprofunda em outras várias questões e faz isso deixando o espectador de uma forma muito aberta para perceber que história aconteceu ali entre os personagens centrais, Raul e Saul. Então, essa possibilidade de abertura que o conto propicia para o leitor, a gente quis levar também para a encenação. E, além disso, a gente tem um trabalho muito grande, uma possibilidade muito grande com jogos de troca de personagens, universo musical, universo visual também. O conto nos proporciona isso tudo. Então, foi uma riqueza muito grande para a gente mergulhar, especialmente nesse conto, para desenvolver esse trabalho. E o espetáculo também traz... É claro que tem vários temas, né? Por exemplo, quando eu li o conto a primeira vez, foi muito antes dos meninos, né? Eu estava morando fora e ganhei esse livro, né? O Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, onde está o conto Aqueles Dois, né? Foi presente, na verdade, de uma atriz do grupo, a Ana Flávia Renault. Ela me deu esse livro de presente, eu ia morar fora, e ela falou assim, tem um conto aqui que você tem que ler, e é a sua cara esse conto para poder montar. E aí eu fui ler o conto, na verdade, eram Aqueles Dois, e na minha leitura, a partir da minha vivência naquele momento, né, para mim eram dois caras que se apaixonavam, né, e a partir desse apaixonamento há uma relação de homofobia do trabalho com esses dois personagens. E o que é legal é que depois, relendo o conto com os meninos, né, no processo todo, a gente vê que existem outras possibilidades, né, de relacionamento e, ao mesmo tempo, a homofobia da repartição, do ambiente árido de trabalho, age sobre aquelas duas pessoas que estavam se encontrando afetivamente, sexualmente ou não, né? E por conta disso, a gente também foi investigar a obra do Caio, né, que é um autor que de alguma forma, a partir dos anos 80, né, traz essas questões
juntamente com a reabertura né, no período de reabertura democrática do país. Então, ele usa essa metáfora dos morangos mofados, né? O morango, esse frescor que estava chegando, e o mofo da ditadura, as repressões todas. Então, a gente foi pesquisar também, no processo do espetáculo, esse universo do Caio, as referências que ele traz, né, e que estão no espetáculo, como cinema, como música, né? A gente cita o Cazuza, que foi um grande amigo do Caio, a Ângela Rorô e tantos outros nomes da música e da literatura, do jornalismo brasileiro, que de alguma forma dialogavam com esse tema, né, da sexualidade, né, em vários outros locais. Então, a gente mergulhou nesse universo do Caio e nessas referências que ele trazia ao longo da vida e que, de alguma forma, estavam também no espetáculo. Eu assisti vocês com o espetáculo logo quando vocês entraram em cartaz ali pela primeira vez. Depois eu assisti várias outras vezes, eu acho que pelo menos umas 6 vezes eu já fui ver aqueles dois. E eu lembro que, assim, eu era muito jovem na primeira montagem, na primeira temporada que vocês fizeram, tinha ali os meus 20 anos. Nunca tinha lido Caio Fernando Abreu na época, então vocês me apresentaram Caio Fernando Abreu. Era interessante como a cada vez que eu assistia, eu também ia vendo novas camadas daquela relação. E como que para mim foi bonito ver um espetáculo que versava sobre algo que para mim era uma questão naquele momento. Eu estava no que a gente chama de armário corporativo, que era assim, no meu ambiente de trabalho eu não me assumia como um homem gay naquele momento da minha vida. E o espetáculo trata um pouco desse armário corporativo também, né? Os colaboradores ali, os colegas, né, de Raul e Saul, fazendo as piadas LGBT mais fóbicas contra eles. Então, acaba que as sutilezas que acontecem em alguns momentos, as coisas não tão sutis que acontecem, dialogam também com quem está passando por isso, né? Com quem está vivendo esse tipo de situação ali na plateia. E aí eu queria perguntar como que vocês enxergam a importância de artistas LGBT+, proporcionando uma arte tão bonita quanto o espetáculo que vocês fazem, que é muito sensível, para também trazer essa discussão, né? Porque a arte traz a discussão, a gente sai dali, a gente vai discutir, refletir, a gente dorme com o espetáculo. Qual é a importância dessa representatividade no teatro? Eu acho que é de trazer essas discussões, né? É isso que você está falando, né? Das pessoas saírem do espetáculo refletindo, discutindo, pensando, né? Acho que a gente faz isso já há muito tempo, desde 2003, lá no Nessa Data Querida, a gente levanta uma bola, depois, no Ainda Assim Se Levantar, esse assunto retorna também de novo, naqueles dois. Ao longo da nossa trajetória, né, enquanto companhia, e sempre em alguns momentos a gente toca na questão LGBT, de alguma forma, sobre algum ponto de vista, trazendo algum tipo de discussão, né, e sempre fazendo com que o público reflita, pense nessas questões, nessas e outras questões, né, não é sempre só um assunto, mas a cada trabalho a gente tenta fazer com que o público reflita sobre esses caminhos que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, está colocando em cena. Tem uma questão, vamos usar uma palavra que está um pouco desgastada às vezes pelo uso excessivo, mas ao mesmo tempo eu acho que ela representa muito, que é a palavra representatividade. Acho que na sociedade que a gente vive hoje, é muito perceptível como que essa representatividade, ela efetivamente modifica vidas, e acho que tem uma potência dentro dessa pergunta que você faz. Por exemplo, teve uma espectadora que a gente conhece, teve uma relação profissional com ela, inclusive depois que ela assistiu o espetáculo. Ela foi com uns amigos assistir o trabalho e saíram depois para comer uma pizza, depois foram para casa de uma das pessoas, e houve uma saída de armário geral, assim, nesse encontro. É muito bonito a gente, e ela depois relatar isso para a gente, porque as relações, o afeto já estava ali estabelecido entre essas pessoas, mas tinha algo
que é muito sutil, que é invisível muitas vezes, e que impedia um aprofundamento daquela relação e uma liberdade maior dessas pessoas em relação à própria sexualidade. E, de repente, um trabalho consegue proporcionar, um trabalho artístico, né, consegue proporcionar esse tipo de vivência, de experiência e, de certa forma, de libertação. Então, acho que é fundamental que artistas, no caso LGBT+, se posicionem, realizem seus trabalhos, percebendo e tendo essa certeza, eu acho que de alguma forma vai ter eco, vai encontrar, para além das pessoas que se identifiquem com aquele trabalho, vai encontrar eco nas mudanças das relações que a sociedade demanda, que a sociedade de hoje demanda. E falando nas mudanças que a sociedade demanda, a partir de como essa discussão foi sendo desenvolvida, né, ao longo desses últimos anos todos, dessas últimas décadas, o espetáculo também mudou alguma coisa com relação a como que isso tem sido discutido, ou por ser um espetáculo baseado num texto original, né, do Caio Fernando Abreu, não houve muita mudança em relação a isso ao longo das temporadas. O espetáculo em si, né, ele não tem grandes mudanças. Eu acho que a grande mudança é a mudança do espectador ao longo dos anos, né? Ele vai se transformando, né, a partir das discussões que vão sendo travadas, dos conhecimentos que vão sendo adquiridos, e, ao mesmo tempo, das reações a esses avanços que a gente vem tendo, né? Então, eu acho que é o olhar do espectador que ao longo dos anos, vai se transformando e dialogando de forma diferente com o espetáculo. É uma sensação, assim, né? Quando o espetáculo estreou em 2007, a gente, um tempo depois, 2008, a gente fez uma temporada em São Paulo, e uma das críticas foi que o espetáculo tinha um caráter um pouco datado, por acontecer uma demissão relacionada à homofobia. E não, isso não acontece mais na sociedade hoje, isso em 2008. Então a gente se questionou, datado para quem? Para qual sociedade, para qual bolha? Né? Porque estávamos falando da maior metrópole na América Latina. Um tempo depois, isso se a gente pensar já nos anos 2010, em que começa a acontecer alguns eventos homofóbicos, em São Paulo, inclusive, né, com pessoas quebrando lâmpadas em pessoas LGBTs. Então, a gente começa a perceber que talvez essa leitura de que o espetáculo estava datado, naquele momento, talvez essa pessoa tivesse essa percepção, mas 5 anos depois, meio que muita coisa mudou. E a gente viveu e ainda vivencia um retrocesso grande. Eu digo espiralar porque, ao mesmo tempo que esse retrocesso ele se aponta, né, na nossa sociedade, a gente tem hoje uma massa muito maior de pessoas que não toleram isso e que vão, sim, brigar pelos seus direitos e vão se colocar de uma forma muito mais pungente. Então, eu acho que, como o Cláudio disse, mais do que o espetáculo, porque ele tem algumas poucas aberturas, mas ele é muito bem estruturado nesse sentido. Mas a sociedade, ela vem passando por muitas mudanças e, de alguma forma, esse espetáculo reverbera acompanhando essas mudanças. E uma questão que me chama a atenção no espetáculo é que, além do que é dito sobre essas questões e todas as outras, né, do roteiro, é o silêncio. O silêncio me parece muito importante, tanto no texto do Caio Fernando, quanto no espetáculo que vocês fazem, porque ele marca também o que não pode ser dito sobre esse tema, sobre essa relação do Raul e Saul. Ele marca muito o que é tabu na sociedade. Qual que é a importância desse silêncio no espetáculo para vocês? Esse silêncio, ele constrói, ele diz muito. As relações na vida, elas se dão muito pelo silêncio, pelo não dito, pelo não verbal, por olhares, por respirações, por percepções, por presença. E no espetáculo isso, em alguns momentos, ganha muita força. Às vezes em momentos muito pontuais, muito representativos do trabalho. Então eu acho que o silêncio no espetáculo, ele faz parte do gráfico que a gente constrói
de acesso que o espectador vai ter a esses personagens e a esse universo. E acho que, por todas essas relações que são travadas ali ao longo do trabalho, eu acho que ele diz muito, ele revela muito todo o percurso do espetáculo, todas as relações que são travadas ali ao longo desse trabalho, elas são muito bem pontuadas pelo silêncio, porque a presença, os olhares, as inspirações que acontecem ali, isso tudo é não verbal, e isso tudo é discurso, isso tudo dialoga, isso tudo conversa. Então, acho que o silêncio ele é uma parte constitutiva muito grande do trabalho. E também só completando, talvez, que o silêncio também dê brechas para que o próprio público construa a sua história, qual é a relação que ele está enxergando de Raul e Saul também. Então, acho que é uma brecha para que a gente construa junto com o espectador. É isso então, Cláudio, Marcelo, muito obrigado aí pela entrevista. E fica o convite para quem está nos assistindo, assistir também ao espetáculo. Até mais, gente. Até mais. Até mais, Léo. Obrigado. Obrigado.